Seguir falando de clássico, mas o Atlético tem mais que o jogo em si, né? Tem repercussão de ontem, tem novo treinador começando trabalho, vai falar inclusive nesta sexta e vamos transmitir no nosso Goleada a partir de 3 da tarde. O que você me conta do lado atleticano? Abílio, um abraço, boa noite. Abraço, Cirilo, muito boa noite pra você, pro Edu, pra todo mundo que tá ligado com a gente aqui na turma do bate-bola, que a atividade está sendo encerrada, os jogadores estão sendo liberados, finalmente vão ter um tempinho maior de descanso depois dessa madrugada desgastante, né? O Atlético foi derrotado em Porto Alegre pelo Grêmio, a segunda derrota da temporada neste Campeonato Brasileiro, apenas 2 pontos e em 4 rodadas iniciais segue sem vencer e próximo, né, do Z4 com esse desempenho da arrancada do Brasileirão. Bom, o técnico Eduardo Domingues, que chegou ontem a Porto Alegre, conheceu o grupo ainda no hotel, participou ali de algumas atividades como o lanche, né, dos jogadores, mas fez questão, uma apuração do nosso Cláudio Rezende que a gente repercutia ainda ontem, de não participar de nenhum tipo de decisão com relação à escalação, a opções do Atlético para enfrentar o Grêmio. Ficou apenas ali na tribuna acompanhando junto a um dos seus auxiliares a partida. E hoje o Atlético chegou nessa madrugada, o técnico Eduardo Domingues comandou há pouco uma atividade técnica e tática no campo da Cidade do Galo para quem jogou pouco ou quem não atuou diante do tricolor gaúcho. Com isso, ele está fazendo, né, seu primeiro dia, está cumprindo o seu primeiro dia de trabalho no CT do Atlético. Para quem está no YouTube com a gente, as primeiras imagens, lembrando que antes dessa atividade, ali na sala de fisioterapia, na academia, sala inclusive com nova estrutura na Cidade do Galo, ele fez a reunião oficial. Sua primeira conversa como treinador do Atlético junto aos seus futuros comandados. Eduardo Domingues, inclusive, já teve o nome publicado no BID da CBF. Celebrou o Atlético há pouco através das suas redes sociais. Ele está apto para estar no banco de reservas neste domingo, quando o Atlético encara o América buscando uma vitória para chegar à decisão do campeonato estadual. Continua com todo mundo à disposição, viu, Cirilo? Inclusive para a volta do Brasileirão lá no dia 11 de março contra o Internacional na Arena MRV, depois que for definida, né, a situação no campeonato estadual. O Atlético volta ao Brasileirão sem suspensos. Tinha com a suspensão do Natanael apenas, né? Que foi ontem o personagem desse primeiro tempo com o cartão vermelho aos 17 minutos. Tinha o Renan Lodge como jogador pendurado, mas não houve aplicação de cartões amarelos por parte do árbitro Rafael Claus na partida de ontem em Porto Alegre. Vida seguindo na Cidade do Galo e agora mais que oficialmente, né, sob o comando do Barba Domingues, o técnico argentino, iniciando a sua trajetória nesta tarde e noite de quinta-feira lá na Cidade do Galo. Cirilo. Você acredita, Edu, numa transformação com o Eduardo Domingues? Tem muita coisa para mudar, tem muita diferença. Pensando em característica e também te pergunto quanto à necessidade. Como é que você encara, Edu? Eu acho que para domingo, Domingues, mas para domingo eu não vejo tanta mudança, até porque não há tempo para isso, né? Quanto mais você mexe em pouco tempo, a chance de dar errado ela aumenta, diante de um adversário que já te conhece, que não existe vantagem, vai jogar em casa, enfim. Eu acredito que o Domingues ele não vai mexer tanto, a gente vai ver pouca coisa de Domingues. Agora, pensando no todo, Cirilo, eu acho que demanda mudanças. O Atlético precisa proteger o sistema defensivo. É notório para todo mundo que o Atlético precisa contratar zagueiro, né? Eu acho que é uma quase que uma unanimidade, e gostaria que fosse unanimidade dentro do clube também. Não sei se é, mas independentemente de chegar zagueiro ou não, o sistema defensivo do Atlético precisa ser melhor protegido. Eu já falei isso aqui outras vezes, muita gente não lembrava disso. O Galo foi a melhor zaga do Brasileiro de 23 com Lemos e Gemerson. Mas à frente dessa zaga tinha volantes. Você tinha Franco, você tinha Batalha em determinado momento, você tinha Rubens, você tinha Otávio. E geralmente o Filipão jogava com 3 desses à frente dessa linha defensiva. O Atlético era um time mais bem protegido defensivamente, eram laterais que subiam menos. O Filipão tem característica, ou pelo menos nos últimos trabalhos, de laterais que sobem menos, e do meio para frente o talento se virava ali naquele Atlético do Filipão. Então ele protegeu
uma zaga frágil em termos de nomes, em termos de peças, e deu certo. O Atlético foi a melhor defesa daquele Campeonato Brasileiro. Acredito que o Domingues, que é um treinador que, por característica, tem equipes equilibradas, sistemas defensivos mais protegidos, talvez por um primeiro momento, dá um passo atrás, Cirilo. O Atlético vai ter algum reforço para a zaga para domingo? Não. Vai chegar uma contratação? Não. Não vai, então protege quem está lá. Talvez coloque mais um jogador no meio. Abra a mão de um atacante, traz para o meio. Alan Franco é o lateral direito para mim. Nesse momento eu não tenho dúvida quanto ao Alan Franco na direita. O Preciado, que eu bato na tecla, é bom jogador. Eu comentei jogos da seleção do Equador. O Preciado não é isso que estão falando aí. Ele é um cara que fisicamente está mal e não está adaptado. Eu ainda acredito numa evolução do Preciado. Mas pro momento, para jogar uma semifinal, o jogo da volta, você não pode apostar. Então eu teria o Alan Franco na lateral direita e eu daria um jeito de promover mais jogadores de marcação no meio de campo. Você tem o Maicon, você pode... O Tomás Pérez que vai ser apresentado, quem sabe? Ele já entrar em campo. Tem o próprio Cissé que entrou bem recentemente. O Vitor Hugo é um cara de uma capacidade maior do que o Scarpa. Talvez sacar gente que não está marcando, que só joga com a bola. Nesse jogo ficou muito claro, o Scarpa tem um talento enorme. É o cara das assistências, o cara que acha um passe. Mas se não marcar, se não ajudar sem a bola, não tem como. O futebol hoje não permite isso. O Hulk não pode andar em campo. Se tiver cansado o Hulk, e eu acho que estava, porque teve que correr dobrado ontem, olha pro banco e fala, não dou conta mais. No segundo tempo estava caminhando em campo. Time de Série A de alto nível não pode ter jogador caminhando em campo. Tem que correr, tem que batalhar, tem que apertar, tem que marcar, diminuir espaço. Não adianta. Você acha que é característica dos caras que você está citando correr pouco, ou você acha que é meio que tipo assim um comodismo? Entende o que eu quero dizer com isso, tá? Tô falando que os caras são acomodados, não. Mas um comodismo do tipo, o Lucas Gonçalves que tá aí dando treino, o Lucas Gonçalves tá escalando o time, não é ele que vai estar domingo, ele não vai, o Lucas Gonçalves não vai xingar os caras, não vai dar soco na mesa, porque no dia seguinte quem vai estar lá é ele. Se o treinador for mandar ele embora daqui a um mês, o Lucas Gonçalves é quem vai estar lá de novo, não vai se indispor com os caras. Você acha que é meio tipo assim, a situação tá muito cômoda ou é característica? Não, eu não vou falar de situação cômoda porque eu não sei. Então eu falo de característica. Não é característica do Hulk jogar no campo de defesa do Atlético marcando. Mas tem jogo que exige isso. E ele precisa fazer. Se não tiver dando conta, pede pra sair no jogo. Não é característica do Scarpa. Mas se tiver um jogo como o de ontem exigindo, vai ter que fazer. Ou então pede pra sair. Como saiu? Acho que poderia ter tirado o Hulk. Aí tem muito treinador também, né? Fazer a leitura. Sim. Olha, não tem essa característica, eu não vou voltar com ele. Aí a crítica ao Lucas. Na partida de ontem, com um a menos, talvez ter tirado antes. Às vezes o treinador também tem que agir. E eu não sei, o Lucas é um interino, não é o treinador, às vezes olha pro Hulk, fica com receio, entendo, imagino como funciona. Mas se no primeiro momento, Cirilo, o Eduardo Domingues entender que tem que mexer, tem que tirar grandão do time, pra coisa começar a evoluir, que o faça. E que lá dentro do clube deem apoio, deem estrutura pra ele. E não ouçam o que é falado. Porque se isso começar a acontecer de novo no Atlético, o Eduardo Domingues não passa o Domingues de Páscoa aqui. Porque é impressionante, cara. Cada treinador que chega no Atlético olha pra defesa, que é uma baba. A defesa do Atlético toma um gol a cada segundo. É uma coisa impressionante. Deixa o cara proteger o sistema defensivo. Nem que pra isso ele tenha que abrir mão de qualidade lá na frente. Agora serão 2 atividades, Cirilo, e nesta sexta-feira pela manhã o técnico Eduardo Domingues terá o primeiro contato num treino tático com os jogadores principais do Atlético, aqueles que atuaram como titulares na partida de Porto Alegre. O Galo também treina na manhã de sábado antes de enfrentar o América no jogo de volta da semifinal. Valendo lembrar aqui, nesta sexta-feira, você já destacava, né? Teremos uma transmissão especial nas plataformas da Itatiaia nesta tarde de sexta-feira, 15h, apresentação do volante Tomás Mendes, que ontem esteve no banco de reservas. Ainda não fez a sua estreia com a camisa do Galo, argentino de 20 anos que chegou na semana retrasada. E também às 15h30, a primeira entrevista coletiva com Eduardo Domingues. Vamos saber das primeiras impressões sobre o elenco e as primeiras ideias dele para este time do Galo. Mudança de treinador, é hora da mudança realmente para mudar mais coisa, além de pegar aquela peça ali
que é o cara que escala o time, que é o cara que orienta os caras dentro de campo. Além de mudar esse cara que faz isso, não é hora realmente de mexer nessa escalação, de promover peças, de mexer no esquema, de gerar um incômodo dentro do próprio clube? Entendo o que eu quero dizer com incômodo, né? É o que o Fabrício disse também, gerar competição, mostrar que de fato não tem que ter comodismo, que vai ter que lutar, que não tem dono do clube, que não tem dono de posição, que a turma vai ter que brigar por posição nesse momento. Mexer um cadinho com o brilho desses caras também, Edu? Eu acho que mas como a gente fala muito de troca de treinador no Atlético, tá tudo muito fresco na memória. Todo treinador que chega no Atlético faz uma mexida e é criticado por isso. O Filipão chegou, eu me lembro que escalou o Scarpa na esquerda e tomou porrada. O Cudê chegou, tirou o Paulinho da ponta, jogou como segundo atacante, aliás, virou artilheiro do Brasil, tomou porrada. O Milito chegou nos 2 primeiros jogos, o Scarpa foi reserva, tomou porrada. O Sampaoli chegou nos primeiros jogos, botou o Hulk no banco e o time teve uma boa sequência, tomou porrada. Se o Domingos mexer no time e tirar determinado jogador, vai tomar porrada. Porque aqui é assim, cara. Não dão passe pro treinador trabalhar, não dão confiança pro treinador trabalhar. Se o técnico chega e entende que determinado jogador vai ter que sair, e não, às vezes não porque tá mal tecnicamente, mas é para assimilar a ideia mesmo. Olha, nesse primeiro momento, o Cirilo assimilou melhor a ideia do que o Fabrício. Eu acho o Fabrício melhor tecnicamente, mas a minha ideia de jogo, aquela que eu penso que vai organizar o time melhor, o Cirilo assimilou melhor. Deixa eu trabalhar 10 dias aqui no dia a dia com o Fabrício, dali a pouco ele vira meu titular. O cara chega e faz isso, ele toma porrada. Ele começa a chamar de pardal, tá inventando. Eu acho que o Atlético tem que dar carta branca pro Barba trabalhar, para montar a equipe. Falei em proteger o sistema defensivo. A defesa do Atlético é uma peneira, e não é a defesa do Lucas, não era a defesa do Sampaoli, não era a defesa do Cuca. À exceção do Filipão, todos os sistemas defensivos do Atlético com os últimos treinadores foram verdadeiras peneiras. Por que eu falei a exceção do Filipão? Porque o Filipão protegeu o sistema defensivo. O Atlético do Filipão não jogava bonito. Eu me lembro das críticas. Não jogava? Não era um time que enchia os olhos. A turma lá da frente até resolvia. Mas era um time que jogava com linha mais baixa, lateral subia menos. O Filipão era criticado por isso, mas a defesa estava ali. Melhor do campeonato. E fez a segunda melhor campanha do retorno ou a melhor campanha do retorno? A melhor campanha do retorno, melhor defesa do campeonato. Mas assim, foi uma recuperação fantástica que... Depois de 10 jogos sem vencer. É isso aí. Começou 10 jogos terríveis e a partir daí uma recuperação fantástica, muita consistência, né? Porque protegeu o sistema defensivo. Cara, a sua zaga consistente, você pode até não ganhar o jogo, mas você não vai tomar gol. Eu sei que o Atlético é o rei do empate, o cara ouviu isso e ficou maluco lá do outro lado do rádio. Mas, cara, trabalha pelo chão, pelo piso, ao invés de começar a trabalhar pelo telhado. Dá uma consistência, protege o sistema defensivo. O Max falou do Cissé, já tem o Maicon, traz o Vitor Hugo, talvez, para uma linha ali de um terceiro homem. E protege a zaga, põe o Franco na lateral direita, vai ser um lateral que vai subir menos, mas vai proteger melhor. Se o Franco é um lateral que sobe menos, põe um pontinha na direita. Ao invés do pontinha da esquerda, traz para a direita, pode ser o Minda, pode ser o Dudu ou o Coelho, se adapta ali do lado direito. Mas você tem que pensar de alguma maneira, nem que para isso custe tirar alguém de talento lá da frente num primeiro momento. Você tirar alguém de talento num primeiro momento, pode ser que dali a 5 jogos ele volte com um time com maior confiança. Enquanto o Atlético não emendar 3, 4 jogos com resultado, a confiança não volta. E confiança no futebol é tudo, cara. E para emendar 3, 4 resultados, precisa de uma defesa consistente. O treinador tá chegando. Deem a ele a chance. Deem ao Barba a chance de montar o Atlético que ele entende. E não o que a gente quer. Ai, eu quero esse jogador. Ai, não pode mexer nesse jogador. Ai, esse não pode. Por que não pode? Porque eles estão aí, não estão jogando, não está dando certo. Esses caras estão aí, tem 3, 4 anos, já passaram na mão de 3, 4 treinadores e não dá certo. Eles sempre voltam e não dá certo. Se não der chance pro cara trabalhar, se não der chance pro cara montar o time que ele quer, a coisa não vai acontecer. A minha crítica é pra jogador mesmo. Falei que eu vou ser o ferrinho de dentista dos caras, porque tá muito fácil jogar no Atlético. Tá muito fácil marcar com o olho, como aconteceu ontem no segundo tempo. O gol do Marlon, de fora da área, foi um golaço.
O mérito total é do Marlon. Mas a turma tava marcando com o olho. E no futebol você não marca com o olho não, irmão. O que eu espero é que o novo treinador gere incômodo realmente, tá? Tem que chegar gerando incômodo, fazer os caras entenderem que não tem posição garantida, não tem ninguém dono do time, dono de posição. Vamos ver como será essa competitividade no fim de semana. Deixa eu destacar o gol do Vasco da Gama, jogada do Andrés Gomes pelo lado esquerdo, cruzamento pro Cauã Barros, que até outro dia estava aqui no América, né? Uma das coisas boas que o Diniz fez pro Vasco foi buscar esse Cauã Barros aqui no América. Ele estava emprestado. Bom jogador. Bom jogador. E o Barros fez o gol de empate do Vasco contra o Santos. 1-1 lá na Vila Belmiro. 45 minutos do primeiro tempo temos agora. Ô Abílio, vamos falar mais um cadinho do lado atleticano. Você tá aqui, vamos trazer um personagem também já. Primeiro deixa eu chamar o João Vitor Xavier. João tem um recado pra gente também, né? Pra falar pra gente aqui na turma do Bate-Bola. Fala aí, João. Deixa eu dar um recado aqui da 7K. A emoção de ver a bola rolando com o coração acelerado, ela é única e com segurança e confiança da 7K fica tudo muito melhor. Na 7K você tem cashback esportivo, saques rápidos, transmissões ao vivo na hora de apostar e um suporte 24 horas, 7 dias por semana. Quer saber mais? Então acesse aí 7k.bet.br. Vou repetir, 7k.bet.br e aposte na diversão. Jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos, tá certo, Cirilo? Portaria SPAMF 322 de 17/2/25, Cirilo. Pedro Abílio, e outro detalhe dessa história do Atlético, né? Alergia à vitória, né? 3 vitórias em 13 jogos nessa temporada. Perdeu pouco, né? Mas são 3 vitórias nessa temporada do futebol brasileiro. É incrível. 8 empates, Cirilo, e 12 desses 13 jogos sofrendo gols. O único que o Galo não sofreu foi um empate, né? Sem gols que teve com o Tombense na Arena MRV. Muitas situações para o técnico Eduardo Domingues corrigir. Boa noite também ao Marcos e ao Fabrício aqui na TBB com a gente. Só repercutir, né, Cirilo? O Atlético divulgou mais algumas imagens dessa primeira reunião do técnico argentino com o elenco, cumprimentando alguns jogadores. O Lianco, por exemplo, está no departamento médico já há mais tempo. Um dos jogadores que hoje teve a oportunidade de conhecer o Barba Domingues, ele discursou para os atletas no elenco completo, com todos os atletas que estão atualmente no elenco do Atlético, passando as primeiras ideias dele para os jogadores, e a partir de amanhã vai trabalhar com os titulares também em campo, conforme a gente disse mais cedo. Hoje atividade só para quem jogou pouco ou não jogou ontem contra o Grêmio. Por falar nos diagnósticos, Renan Lodge, aqui na turma do Bate-Bola, o lateral esquerdo do Atlético, refletindo sobre os erros individuais que têm prejudicado o time. Não só eu, né, mas eu acho que os outros companheiros também, acho que fica muito irritado porque a gente vem empatando, vem perdendo os jogos assim com erro nosso, né? Não é adversário que tem uma superioridade, um mérito. Eu acho que desde lá do jogo do Remo, o jogo da Tombense, eu acho que o adversário aproveita dos erros nossos, né? E acaba fazendo gol. Eu posso falar nisso também, eu errei lá contra o Remo, outros companheiros erraram outros jogos. Eu acho que a partir do momento que melhorar isso, a gente entender, ter um entendimento do jogo ali, alguns erros que vem cometendo, eu acho que aí recuperando tudo isso, né, passando por cima disso e não errar mais, eu acho que vamos começar a ganhar. E dar essa volta por cima, porque nosso grupo merece muito, sabe? É um grupo trabalhador, um grupo que gosta de trabalhar, não tem ninguém aqui de sacanagem, sabe? E eu tenho certeza que o resultado logo vai aparecer. Renan Lodge, lateral esquerdo do Galo. Cirilo. Vamos ver como será a formação do time para domingo. Amanhã nós vamos ter oportunidade de conversar bastante. Não basta ser trabalhador, Lorde, tem que trabalhar bem, cara. É isso. Trabalhador aí. Todo mundo mas tem trabalhador que trabalha mal. Trabalha 70 horas por dia e trabalha mal. Estão trabalhando muito mal lá dentro do Atlético. Eu falei de proteger a zaga, Cirilo, de jogar feio. Aí muita gente fala, mas vai jogar igual o time pequeno? Não. Igual o time pequeno é a posição que tá na tabela. É isso aí. É o número de jogos sem vencer. Já a gente volta com mais notícias na turma do... Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada,
A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!